mas nós estamos aqui para sermos transformados pela Tua glória e pelo Teu poder. Envia a Tua palavra e que a Tua palavra encontre uma terra fértil hoje, encontre em corações abertos, ó Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, cresça, Senhor, e dê grandes frutos na nossa vida, Senhor. Assim nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Bom dia. Né? Meu nome é Márcia, né? E eu acho que elas estão aqui. Tá escutando o radinho? Né? Hoje nós temos a Emma e a Sandra, né? Elas são filipinas, né? Depois elas podem conhecer a família do Mark aí também. Amém? E a gente quer dar as boas-vindas para elas, amém? Elas contataram, elas moram aqui. Eu estou vendo a Chichan aqui hoje. Ei! Uhul! Né? Eu sou! Né? Então, nós estamos num culto multicultural, amém? O que é isso? Anota aí. Você devia estar com o seu caderninho para anotar. Pois é, né? Aí, os dois eu estou vendo, já falharam nisso, né? Semana que vem, caderno Negashimasu. Amém? Né? Esses dois aqui, a gente está pegando no pé deles, que eles vão ser os nossos futuros missionários aqui no Japão, amém? Né? Não é? Então, vamos falar um pouco disso, amém? Bom dia para vocês, né? Hispanos, brasileiros, né? Não posso falar espanhol, né? Mas um dia eu vou aprender, amém? Sejam bem-vindos, amém? Eu queria falar hoje um pouco, essa manhã, sobre vida no Espírito, amém? Nós fomos criados para ter uma vida no Espírito. E Romanos 11:36, abre tua Bíblia comigo, Romanos 11:36. Amém? É Novo Testamento, não adianta procurar no Antigo, que você não vai encontrar o Romanos, tá bom? É lá depois dos Evangelhos, Mateus. Ajuda aí. Amém? Depois dos Evangelhos, depois de Atos, vai que uma... Tá lá, não fugiu da Bíblia de vocês, não. Tá aí. Amém? 11:36. Vamos lá? Leia comigo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Quando o Senhor, Ele fala que... Quando o Senhor, Ele fala que é para Ele, é por dele, é por Ele, vem dele, é para Ele e vai ser tudo para Ele, é tudo por Ele. Amém? A gente consegue entender o porquê que nós fomos criados. Amém? Por que nós somos criados? A resposta está aqui. Então, se você se pergunta para que eu fui criado, a resposta está aqui. Amém? Fui criado para quem? Você não foi criado para a sua família. Amém? Então, o primeiro propósito seu é ser criado para Ele. É tudo para Ele. Não é meio para Ele, é totalmente para Ele. Às vezes a gente casa, a gente tem filho e a gente pensa muitas vezes, nossa, agora minha família, é minha família, é tudo para minha família. Não, está errado. Antes da família vem quem? Quem te criou? Quem te criou? Não foi o seu marido, por mais bonzinho que ele seja, não é os seus filhos, por mais amado que seja. Quando isso sai do propósito, gente, sai todo o resto do propósito, amém? Então, tem muita gente que fala, eu não vou na igreja por causa da minha família. Está errado. Meu marido desistiu da fé, eu não vou mais na igreja. Está errado. Meus filhos não querem ir no culto. Está errado. Você tem a sua vida, você hoje. A Bíblia fala que quando vem a luz e a consciência na gente. Para que a gente foi criado, a gente não pode sair disso. Porque se você sair dessa luz, você está pecando. Então, a gente precisa entender que nós somos do Senhor e pertencemos ao Senhor. Amém? Então, o nosso propósito de vida, tudo que vai alegrar a nossa vida está nessa partezinha. É dele. Você e eu somos dele. Nós não somos de mais ninguém. Nós não somos de mais nada. Quando a gente sai desse lugar, dessa vida em Deus, que é a vida no Espírito, porque o teu Espírito foi criado para Ele, você se torna uma pessoa vazia e incompleta. Insatisfeita até mesmo, eu vou dizer.
Porque quando você sai do seu propósito, você vai buscar satisfação em outros lugares e não vai preencher. Amém? Então, o homem, ele foi criado para Deus. Não tem como a gente escapar disso. Até a pessoa que não conhece Deus, ela está buscando outras coisas para encher esse vazio que é essa primeira parte do versículo. Porque é dele. Amém? O ser humano, ele tem um vazio no coração dele. Porque ele se afastou de Deus lá no Éden, lá por causa do pecado. Ele saiu do propósito original dele, que era o quê? Viver para Deus. Esse era o primeiro. E quando a gente entende que se a gente saiu do coração de Deus, pensa na minha casa, pensa na sua casa. Né? Eu tenho uma filha que já tem 23 anos. Creio que, sei lá, se vai casar ou não, mas a gente já está vendo que quando vai ficando adulto, vai ficando independente dentro de casa, amém? Então você já se prepara para que um dia aquela pessoa não vai estar mais ali. Amém? Só que eu já me preparando inconscientemente disso, eu já fico, ai meu Deus, que falta vai fazer? É chata, é ruim, é malcriada. Sim, porque é filho, e filhos são assim, como pais também são chatos, não é verdade? Mas é meu, é minha, pertence a mim, né, aqui na terra. Então a gente já começa, meu Deus, vou sentir falta dessa menina, dessas malcriação, dessa chatice, dessas enrolação. Quem que eu vou chamar atenção? Acho que vai ser do meu marido. Né? Entendeu? Aí você fica entendendo que já vai... Eu não sei se você tem filho adolescente ou jovem, a maioria tem filho criança aqui, mas você já vai sentindo um vácuo dentro do teu coração. E pensando nisso, essa semana, eu entendi que é o vácuo que Deus sente quando um filho dele está longe dele. Está vivendo uma vida que não é a vida que ele planejou para viver. O buraco no coração de Deus, quando eu e você não estamos no centro da vontade dele, ou seja, pertos e conectados, vivendo para ele. O buraco que fica no coração de Deus, eu consigo sentir o coração de Deus sentindo a mesma coisa, quando eu e você estamos longe dele. E consigo sentir esse peso também pelas pessoas que estão bem mais longe do que até mesmo nós, amém? Então a gente precisa entender isso a princípio, que é dele, porque é dele, nós somos dele, não somos de mais ninguém, amém? Nós viemos dele, e quando isso acontece, que a gente entende isso, quando a gente se converteu, a gente volta para ele, a gente se sente o quê? Totalmente completo em Deus, sim? Você sente o quê? A primeira coisa que você sente quando você nasce de novo, quando você converte ao Senhor, a primeira coisa que você sente o que é? Alegria. Não importa a sua situação, mas você sente alegria. Às vezes a sua situação que te apresentou Jesus, às vezes uma dor, um problema no casamento, um problema financeiro, uma doença, você de alguma maneira conheceu Jesus, amém? O caminho talvez não foi por o amor assim pleno, no sentido, eu preciso de Deus, deixa eu ir atrás de Deus. Talvez não foi isso. Foi uma situação que aí tinha uma pessoa que falou de Jesus e você veio para Jesus. Mas quando realmente você nasce de novo, ou seja, há uma entrega sua, uma rendição total, você volta para dentro do coração de Deus, a primeira coisa que você sentiu foi paz. Amém? E junto com a paz veio uma alegria. Embora a situação ao seu redor não mudou, já veio uma paz no seu coração. Essa paz significa, eu voltei da onde eu vim. Voltei para dentro do coração do Pai. Então você não é mais órfão. A partir daquele momento você é filho. Novamente. Você voltou. Amém? Você não é mais pródigo. Você não é mais órfão. Você tem um Pai. E quando isso acontece, a gente tem essa paz que envolve o nosso ser. Aí o nosso semblante ele muda. Porque é um lugar da tristeza entra o quê? Alegria. A alegria de pertencer. Pertencer para quem? A um Pai que me ama. Amém? Então eu voltei para esse lugar que eu sempre fui criado. E ali eu estou completo. Pode ser que falte dinheiro, ainda pode ser que falte saúde, ainda pode ser que falte uma situação melhor na vida, mas você já está completo. E dali para frente, para aquilo abundar nas suas situações e transbordar nas suas situações, aí é rapidamente aquilo que acontece. Quanto mais nós damos vazão, amém? Essa vida, ela precisa ser alimentada. A partir desse momento, nós passamos a viver no Espírito.
Nós passamos a viver para Deus, amém? Só que ela precisa ser cultivada e alimentada. Quando ela não é cultivada e não é alimentada, então a coisa complica. E é isso que eu quero mostrar para você. Talvez a gente se torne, no decorrer do tempo, uma pessoa religiosa, amém? Que vem à igreja, mas como o pastor disse, tem muitas coisas que acontecem que a gente vai percebendo que Deus não é mais o primeiro na nossa vida. São sinais e frutos. E hoje, como é Santa Ceia, é uma palavra que Deus, ontem eu fiz, foi a palavra mais rápida que eu fiz na minha vida, porque isso já estava remoendo no meu coração, né? Em relação ao que estamos vivendo no tempo de hoje, amém? Eu, como pastora, não posso deixar de pregar a verdade. Eu tenho que falar a verdade para você, amém? Porque a nossa responsabilidade não está com o que a gente quer que você faça, mas está com o peso que Deus está colocando pelo seu povo, que é você e sou eu, amém? Então vamos lá. Em Gênesis 2:9, a gente percebe aqui que nós temos 2 estilos de vida agora, daqui para frente, propostos para nós. Se você já nasceu de novo faz muito tempo, ou se você acabou de nascer de novo, sei lá como que é. Eu quero que você, conforme essa pregação eu pregue, você vá notando, sinceramente, na sua vida, como está a sua vida, amém? Vamos fazer esse balanço. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Aqui a gente vai ver na Bíblia inteira, nós não vamos discorrer a Bíblia inteira, mas tem 2 estilos de vida propostos para nós. Amém? A vida de Deus e a vida na carne. E essa vida da carne, você não pensa a pessoa lá fora. A pessoa lá fora já está vivendo na carne, completamente. Esquece as pessoas que não foram salvas ainda, que não nasceram de novo. Hoje eu quero falar para você que está dentro da vida de Deus. Foi te apresentado a vida no Espírito. Foi te apresentado uma vida em Deus. Amém? Só que muitas das vezes, mesmo nós vindo na igreja, a gente passa a viver uma vida na carne. E é isso que eu quero mostrar para você hoje, amém? Então, aqui a gente vê 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha, não precisa adivinhar porque está escrito na Bíblia. Qual árvore que o homem se dispôs a comer? Do conhecimento do bem e do mal. Desobedecendo a Deus, querendo se tornar independente de Deus, escolhendo um caminho que para os olhos dele parecia correto, mas no final resultou em quê? E morte. Porque todo esse caminho que a gente vive, um caminho mais fácil, o caminho mais que dá menos esforço para nós, geralmente é o caminho de morte. E a gente não percebe até que a morte chega. É aqui o que aconteceu. Eles estavam andando em Deus, dentro do coração de Deus, completamente satisfeitos, mas veio uma dúvida, essa dúvida apresentada pelo inimigo. Porque o inimigo sabia que se o homem vivesse uma vida fora de Deus, ele estaria aberto a todos os outros deuses, a todas as outras coisas que ele queria, para ele adorar, para ele se encher, para ele se completar, tentar se completar, né? Porque não se completa. Amém? Então, o inimigo apresentou e o homem quis essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E a verdade é que em Gênesis 2, 16 e 17, ela fala assim, de toda árvore vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. O homem continuou vivo, mas a morte espiritual entrou no coração do homem, a separação de Deus começou a acontecer. Com a separação de Deus, a primeira coisa que veio foi vergonha e medo. Amém? Uma das causas da depressão é o medo, gente. E a doença que hoje tem assolado muita gente, amém? É o medo. Em Deus nós somos seguros, amém? Em Deus eu não acredito que a gente está rindo todo o tempo, porque existem situações, mas em Deus nós encontramos algo que se chama descanso. E não é o descanso de uma viagem, você pode viajar e descansar o seu corpo cansado, estafado, amém? Mas existe um descanso que não é proporcionado por coisas que você compra, por lugares que você vá, coisa que você come, entendeu? Você pode viajar e você pode se alegrar naquele momento, mas não te traz descanso dentro. Essa paz, esse descanso é Jesus, amém? Jesus é o nosso sábado. A Bíblia fala que Jesus, ele é o descanso proposto para nós. E viver em Cristo é viver num descanso.
Viver em Cristo é viver satisfeito. Embora as suas situações externas elas pareçam loucura, atribulada. Mas ali existe um lugar de perfeito descanso. Amém? E o homem morreu. Morreu a comunhão com Deus, morreu a ligação com Deus, morreu a conexão com Deus, morreu a vida no Espírito e passou então agora a viver fora da presença de Deus, uma vida agora pelas suas próprias forças. O homem agora tinha que cultivar a terra, pelo seu esforço comer. Começou a haver situações na vida dele, amém? E tem gente que pergunta, se Deus é bom, por que o mundo está cheio de problema de coisa? É a vida na carne. A resposta não é que Deus é mau. Tem muita gente questionando a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ou seja, Deus não puniu a humanidade ainda porque é a causa de nós não sermos consumidos, é o amor misericordioso dele. Mas o homem escolhe viver uma vida na carne. O ser humano, ele escolhe viver uma vida fora do coração de Deus. Amém? E quando você escolhe isso, e eu já escolhi isso mesmo sendo cristã. Amém? Porque tem épocas na nossa vida que a gente fala, temos que fazer acontecer, vamos. E quando você faz acontecer, você sai do seu lugar de descanso. Aí todas as tribulações, elas têm acesso na sua vida, inclusive as tristezas e o medo. Amém? A partir desse dia, a gente começa a ver esse padrão na palavra de Deus. Gênesis 4:1, a gente vê agora Caim e Abel. Amém? Eles estão ali, 2 filhos, mostrando a mesma coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui ele fala, olha Caim, se fizer bem, se você fizer o certo, você será aceito. E se você fizer o bem, e se bem fizerdes, não é certo que serás aceito. E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, o pecado está ali na porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o homem ele tem uma escolha que todo mundo fala, mas eu tenho livre-arbítrio, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Realmente, eu tenho livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é teu e as consequências também são suas. Amém? Não esquece disso, porque tem muita gente que fala, eu não vou obedecer, eu não quero saber o que estão falando, eu vou do meu jeito, eu vou fazer acontecer. Isso é uma rebelião já. E é uma rebelião não contra autoridades na terra, mas contra o próprio Deus. Você acha que você encontra o caminho para você, mas na verdade você está longe de depender de Deus, amém? E aqui ele fala, olha, se você proceder bem, a tua bênção vai vir. Agora, se você fizer do teu jeito, do jeito que você quer me oferecer as coisas, você quer levar a sua vida do seu jeito, é como se ele falasse assim para Caim, você quer levar a vida do teu jeito, ainda quer que eu te abençoe, não vai rolar. Português, claro, não rola. Amém? Se nós entendemos que nós viemos dele, também é do jeito dele. Amém? Não é do nosso jeito. Não dá para viver, dá para você viver uma religião do seu jeito. Não dá para você viver uma comunhão, um verdadeiro relacionamento com uma pessoa do teu jeito. E principalmente uma pessoa que te ama com amor insubstituível, que é Deus. Porque se eu venho dele, ele é meu Senhor, ele é meu Pai, ele é meu dono, vamos dizer assim. Então, nesse relacionamento, hoje em dia nós vivemos, até no relacionamento, não está bom que esse marido troca, não está bom que essa esposa troca. Não é assim. Não está bom, conserta. Refaz, restaura e não troca. Porque se você trocar, você trocou de problema. Porque o problema é você. Então, no que você está hoje, você tem que fazer fluir, amém? Você tem que fazer vencer. Não adianta querer buscar outra coisa, né? E aqui a gente vai entrar em várias coisas. Se eu pertenço a Deus, se você fizer bem, olha, a tua bênção está garantida. Agora, se você fizer do teu jeito, querendo viver da vida na carne, depois querendo as bênçãos celestiais, ou seja, o meu selo de aprovação sobre você, não vai dar. Amém? Porque se eu, como mãe, se eu ver minha filha proceder mal, eu não vou lá aplaudir para ela. Ai, que linda que você está fazendo. Né? Eu simplesmente olho, como está adulta, a gente deixa quebrar a cara. Vai. Né? Se a gente fala e não ouve, deixa quebrar a cara. Não é assim que funciona? Agora, o filho pequeno, você ainda pode falar. Faz desse jeito. Agora, quantas vezes vocês desobedeceram o pai e a mãe de vocês e deu certo? Nunca, né? Mesmo que escondeu, mentiu, né? Rolou zoado, né? Nem que escondeu 1 ano, né? Então, exatamente, porque uma hora que vem à tona, a consequência vem à tona.
E quando a consequência vem à tona, não tem como o pai aplaudir. E falou, que lindo, você procedeu bem. Não, tem que educar, tem que disciplinar. Amém? E muitas das vezes não é nem a disciplina do pai, é a consequência daquilo que você fez, que aquilo que você se afastou. Então a gente consegue entender aqui. E Abraão também. Abraão, em Gênesis 4:7, a gente vê Abraão vivendo pela fé. Vivendo pela fé significa vivendo confiante no caráter de Deus e na sua fidelidade. Amém? Fé, a gente fala de fé, parece uma coisa muito abstrata. Eu tenho fé. Tem gente que faz assim, eu tenho fé. Faz até figuinha. Faz assim, né? Você já sabe que é figuinha? Não sabe? Então não precisa nem aprender. Aí no Brasil a gente faz assim, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Não é, faz figuinha em nome de Jesus. Não combina. Eu já vi crente falando assim, vai dar certo, eu tenho um pensamento positivo. Fé não é nada, não é figuinha, não é pensamento positivo. Fé é conhecer alguém, o caráter de alguém, amém? Nós conhecemos a Deus pelo seu caráter, e porque nós conhecemos o seu caráter, que é maravilhoso, que é fiel até o fim, nós podemos ter confiança que Ele não falha, que Ele vai estar ali, que Ele vai te resgatar. Agora, se você viver uma vida no Espírito, conhecendo esse caráter de Deus, esse caráter de Deus, Ele te é apresentado todo final de semana aqui, amém? Ontem foi apresentado Jesus, hoje está sendo apresentado o caráter de Deus, só que o que está sendo apresentado aqui para vocês, e qualquer testemunho que uma pessoa possa vir dar, ou eu posso dar para vocês através da palavra de Deus, é o meu relacionamento com Deus, é o relacionamento do pastor com Deus, amém? Nós podemos falar disso porque se torna um testemunho vivo de uma vida no Espírito. Agora, você tem que fazer o seu. Você não pode viver do testemunho dos outros. Você pode viver da palavra que é ministrada aqui. Isso gera o quê? Confiança por causa da explanação da palavra de Deus. Mas se você não pegar a sua Bíblia durante a semana e não gerar um relacionamento com o caráter de Deus, então a sua fé vai ser pequena. Porque a fé, ela precisa ser desenvolvida. Amém? Então, vamos fazer um exercício. Compra uma plantinha no Hacoen, pequenininha, né? Aquela plantinha. Você vai lá e coloca água todo dia. Toda vez que você colocar água, você se lembra que você tem que ler a palavra. Amém? Porque da mesma maneira que depois você vai ver o resultado daquela planta, se você esquecer ambos, você vai ver o resultado na sua vida também. Tem gente que acaba ficando seco. Por quê? Porque não está aguando a sua própria vida em Deus. Aí é muito difícil, você pode falar, estou na igreja, mas o meu casamento não anda, minhas finanças não andam, isso não anda, essa área não anda. Por que ela não anda? Porque não está tendo. Durante a semana é você que tem que pegar a palavra. É você que tem que ler a palavra, mas não dizer assim, eu estou lendo um livro, não. Eu vou me relacionar com Deus, eu vou conhecer quem Ele é. Amém? Ele deixou esse esforço para você fazer. Sabe por quê? Ele já sabe quem você é. Desde o ventre da sua mãe, Ele já sabe o propósito que Ele tem para você. Só que você não sabe. Então, Ele deixou a palavra dEle para você conhecer de que pai você procede, de que amor você veio, de que sacrifício você veio. Se você não aprender a se relacionar com a palavra, você vai estar aqui de domingo em domingo, triste, moribundo, fraco, as coisas não funcionam, e você vai pensar, poxa, essa igreja não está funcionando. Querido, não é o sabão, é você que não está se lavando. Entendeu? Você bota lá o sabão, se a criança não se esfrega e não usa ele, ela vai sair suja do banheiro, não é? Alguns de vocês têm filho pequeno, eu sei que já fizeram isso. Não é? O filho sai, parece que deu um passão na água, né? Passou do outro lado, atravessou só do outro lado, né? E assim é a vida no Espírito, ela precisa ser cultivada. Então, a primeira coisa da vida no Espírito que precisa ser cultivada é você buscar a Deus para conhecer quem Ele é. Todo versículo que você lê na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai conseguir extrair o caráter de Deus. Sabe o que é o caráter de Deus? Que nem aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? O caráter dele é eterno. O caráter dele é amor.
Porque se veio dele todas as coisas, eu e você, então ele é amor. Porque para amar alguém que nem nós, tem que ter muito amor. Amém? Então, não é ele que precisa de nós, mas somos nós que precisamos desesperadamente conhecer o Senhor pessoalmente através da sua palavra. Amém? Então, essa é a vida. Aqui, Abraão, ele viveu, o que levou ele foi essa vida de confiança no caráter em Deus. Em compensação, Ló viveu por quê? Por vista. Por vista que representa a vida na carne. Na hora que foi para seguir Abraão, ele seguiu Abraão, mas na hora que foi para separar, ele escolheu o que ele achou melhor. O que ele olhou nos olhos dele, o que era agradável a ele. Ele falou assim, aqui eu vou prosperar. É do meu jeito. O que aconteceu? Falhou. Foi para o melhor lugar, teve a pior vida ever, perdeu inclusive a família. Porque escolheu por aquilo que ele queria, por aquilo que ele via. Amém? Então aqui a gente vê que depois a fé de Abraão ainda resgata Ló pela misericórdia. Amém? E aí a gente consegue entender. Aqui também tem Isaac e Ismael, mostrando que é uma vida no espírito e uma vida na carne. Amém? Isaac, ele é o filho da promessa. Mas Ismael foi o filho da escrava. Eu coloquei aqui que é o filho do jeitinho brasileiro. Eu acho que, tinha um brasileiro aqui no meio, não é verdade? Brasileiro dá um jeito para tudo, não é verdade? Nós somos tremendos, fala a verdade. A criatividade do brasileiro precisa ser estudada pela NASA. E é uma coisa linda a criatividade do brasileiro. O problema é que se mistura com a desonestidade. Mas a criatividade, o brasileiro... Não aqui puxando uma sardinha para os brasileiros, porque aqui a gente não tem disso, mas brasileiro, onde ele coloca, ele fica, ele se transforma por osmose, não é verdade? Ele se adapta, ele faz uma churrasqueira, ele não tem carne, ele mata alguma coisa, não adianta, ele faz, ele cria, Ele não passa vontade, não é verdade? O brasileiro, ele tem esse gingado brasileiro, só que, infelizmente, no Brasil tem a desonestidade. Amém? Mas temos que orar pelo Brasil, amém? Então, aqui a gente vê que quando a gente cansa, às vezes, de viver uma vida no Espírito, não foi isso que aconteceu? Parece que a vida no Espírito não estava funcionando, deixa eu dar um jeito, a carne apelou, deixa eu dar um jeito. Tem uma escrava aqui, E aí, quando ele tem o filho da escrava, hoje nós temos brigas lá por causa desse filho da escrava, dessa guerra que saiu. Geralmente, a vida na carne, ela vai produzir guerra, gente. Guerra dentro de nós e guerra fora de nós. Depois nós temos Jacó e Esaú. Jacó, ele lutou com Deus para matar a vida na carne dele. Ele chegou a um ponto que ele viveu muito tempo na carne e ele descobre que não dá mais daquele jeito. Por uma situação, talvez como eu e você, que nos trouxe para perto de Deus. Só que aí, mesmo ele buscando Deus do antepassado dele, ou seja, ele entende que ele precisa de um Deus pessoal e agora ele luta com ele mesmo para agora matar a vida na carne e viver uma vida no Espírito. Amém? E Esaú, ele, pelo contrário, era o filho mais velho, ele tinha já uma promessa de Deus na vida dele. Mas aí ele troca aquela vida que seria uma vida no Espírito por um prato de lentilhas, por aquilo que apelou a carne dele para ele receber naquele momento. E ele sai do propósito de Deus, ele perde o propósito de Deus. José é a mesma coisa, a gente vê duas coisas acontecendo. Os sonhos de Deus na vida de um homem, o futuro dele estava garantido, não importa o que ele estava passando no presente, amém? E isso é segurar uma vida no Espírito, isso é conhecer o caráter de Deus. O cara passou um mal bocado, muito mal bocado, amém? Ele foi para a prisão, ele foi para a casa do faraó, aí quando ele pensou, agora eu vou vencer, aí ele caiu, aí caíram com ele de novo, não é verdade? Não foi culpa dele. Coisas vieram na vida dele, parecia que ele era um fracassado, mas quem vive no Espírito nunca vai fracassar. Sempre vai ter um grande desfecho no final, amém? Sempre, porque lembra que Deus não dá para Deus abençoar a carne, Ele só pode abençoar o Espírito. Lembra de Caim? Guarda Caim no teu coração. Não para proceder igual ele, amém? Mas se você fizer o bem, vai vir. Espera, viva no Espírito, amém? Mas os irmãos de José eram os camaradas que viviam hoje. E porque viviam hoje, também tiveram inveja e morte daquele que tem vida no Espírito. É verdade. Quando uma pessoa ela vive uma vida no Espírito, vai ter gente invejoso que não vai gostar. Vai chamar que ela é fanática, que ela tem fé para tudo agora.
vai querer falar para ela, nossa, mas agora você ficou fanática, agora você tudo fala de Deus, ou agora tudo você quer colocar em Deus. Não precisa, pode comprar essa roupa, você não consulta Deus. Essas coisas pequenas você não precisa consultar Deus. Isso, com certeza, é conselho de quem vive na carne. Porque se você consultar em Deus em tudo, se procederes bem, Ele que é o teu Senhor, não vai te dar o melhor? Vai. Mas é mais fácil, às vezes, a gente atender e escutar essas vozes, às vezes, de pessoas até mesmo invejosas do nosso progresso espiritual. Sim ou não? Quando você está progredindo espiritualmente, você está satisfeito. Mas o invejoso, para que tudo isso? É demais isso. Você vai ficar agora igrejeiro, todo final de semana lá, trabalha demais essa igreja. Ué, nós deveríamos trabalhar o mesmo tanto que a gente, para o Senhor, o mesmo tempo que a gente trabalha para nós mesmos, amém? Por aqui a gente já pega e já vê o que nós estamos vivendo mais, amém? Sim ou não? O que nós estamos vivendo mais? É para nós mesmos, para sustentar a nossa vida na terra? Ou é para o Senhor? O nosso desejo para quem que está maior, amém? Se a gente tem uma trava para entregar para Deus o que é de Deus, é porque a gente não entendeu ainda o que vem dEle, que nós pertencemos a Ele. Nós não entendemos ainda. Talvez nós nem nascidos de novo somos. Porque ainda estamos vivendo uma vida na carne, dentro da casa do Senhor, mas na carne. Amém? E aqui os sonhos de Deus chegaram para José e chegaram de uma maneira maravilhosa, honrosa. Como disse o pastor no começo do culto, ele honrava a Deus em tudo, até na prisão. E Deus o honrou acima de todos os outros irmãos da carne. Amém? Moisés também, ele foi o libertador, ele era um precursor de Jesus, era como se fosse Jesus naquele tempo, vamos dizer. E Moisés, ele libertou, e Faraó aqui mostra outro nível de vida, vida na carne, o diabo. A perseguição, amém? Quando nós estamos vivendo uma vida na carne, nós vamos sentir perseguidos, amém? Não só perseguidos por pessoas, mas a perseguição que vem do lado de dentro, não do lado de fora. Porque do lado de dentro vem tristeza, porque você não está satisfeito em Deus. Então o diabo, ele tem lugar na sua vida sim. O maligno, ele não toca quem vive uma vida no espírito, mas quem vive uma vida na religião, o maligno toca sim. É isso que nós precisamos entender e pesar na nossa vida no dia de hoje. Amém? Não espere o livramento de Deus assim sem medida, se a sua vida, ela realmente não é uma vida de conhecer o caráter de Deus. Amém? E eu vou desenvolver outras coisas aqui para você. Os 10 mandamentos, amém? Mostram um estilo de vida na lei. Errou, morreu. Mas hoje nós vivemos na graça. Errou, você é perdoado. Porque o justo morreu por você e por mim, que somos injustos. Amém? Hoje nós vivemos uma vida na graça. Mas não é para a gente usar a graça de libertinagem na nossa vida para fazer o que nós queremos e viver na carne e proceder como Caim. Aí depois o Senhor não vai me abençoar. Olha meu irmão. Olha aquela outra pessoa sendo abençoada. Não é para viver desse jeito. É para você viver para Ele. Lembra? Romanos 11:36. Porque é dele. Você é dele. Se você é dele, a minha pergunta hoje é por que nós estamos vivendo para nós? Quando você vem no culto, você pergunta que tipo de culto Ele quer que você dê para Ele aqui. Amém? Você sabe que tipo de culto Ele quer que você dê para Ele na sua casa, na sua célula? Ou você dá o que dá para você dar o que você quer dar? Isso denota que a gente não está vivendo para Ele, nós estamos vivendo para nós. Porque nós estamos dando o que nós queremos para Ele. Mas se nós viemos dele, por que nós estamos vivendo a vida do jeito que não é para viver? Isso gera tristeza, isso gera angústia, isso gera desânimo. O desânimo na vida do ser humano é porque ele está em Deus, mas ele não está próximo de Deus. Quando eu vivo dentro de Deus, Ele me completa, Ele me satisfaz. E isso é uma vida no Espírito, amém? Todo dia nós temos que optar por essa vida no Espírito ou essa vida na carne. É eu e você que optamos diariamente quando nós acordamos. Amém? Lembra da plantinha que nós temos que aguar? É você que vai optar. Como nós sabemos hoje que tipo de vida que nós estamos vivendo? Eu já falei um pouco para você. E isso é para você se passar um prumo na sua vida. Não é para você se sentir acusado, mas é para você se sentir liberto. Porque conhecereis a verdade te liberta.
da vida na carne. A vida na carne está cansativo, gente. A vida na carne gera depressão, a vida na carne gera insatisfação, a vida na carne gera insegurança, a vida na carne gera medo, a vida na carne gera frustração, a vida na carne gera decepção, a vida na carne gera estagnação, que o pastor pregou aqui. Toda estagnação, querida, vem de uma vida na religião e não uma vida na carne, não uma vida no espírito, amém? Então, anote aí. Quando a gente vem na igreja, já não se preocupa com o horário. É sinal que nós não estamos vivendo para Ele, do jeito dEle. Amém? Porque é tipo assim, domingo é meu final de semana, então eu quero dormir até mais tarde, então venha no culto da noite. Me dá um nome, vem no culto da noite. Mas o cultue com dia, hora e tempo marcado, porque Deus, Ele é Espírito, amém? E se Ele é Espírito, Ele marcou um encontro conosco aqui, não é porque o louvor está aqui. É porque nós marcamos um horário de cultuar o Senhor e isso é sobrenatural. Se isso não for sobrenatural, isso também não é sobrenatural. E isso não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Que essa ceia, o sangue derramado e o pão derramado tem poder para curar a sua vida e levar você a prosperar em todas as áreas. Curar espírito, alma e corpo na sua vida. É a comunhão dele dizendo, uma vez por mês, acorde e se aproxima de mim. Pare e pensa como você está levando a sua vida. Não é que o louvor levantou cedo. Coitadinho do pessoal do louvor levantou cedo para vir. Não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um Deus que é vivo e vai ser adorado. Agora, o que eu entendo por adoração se eu não vivo no Espírito? Então, a primeira porta é ter uma vida na palavra e conhecer o caráter de Deus. Deus, Ele não demanda ser adorado. Eu escolho adorar Ele. Mas eu só consigo escolher adorar Ele se eu viver uma vida no Espírito. Se eu viver uma vida na carne, eu vou escolher dormir até mais tarde. Eu vou escolher vir a hora que eu quiser no culto, a hora que der para eu chegar. Gomem, gente. Mas aqui não é um clube. Aqui não é uma sociedade de clube. Aqui é um lugar onde se adora Deus vivo. E um Deus vivo, Ele vem no meio do seu povo, mas Ele vem no meio de um povo que chega no horário. Que tem reverência, que tem respeito, que tem honra. Amém? Que honra o seu nome. Não adianta vir num culto que você não deu a preferência para ele. Por isso que nós temos 2 horários. Escolha o seu horário e venha. Amém? Você escolheu de manhã, então entregue isso como cheiro agradável ao Senhor e sacrifício diante dele. Amém? Hoje nós temos uma igreja que se move somente por se mover, e não é isso. O evangelho não é isso. Ontem nós estivemos aqui, foi uma bênção, amém? E mal você encontra pessoas para ajudar você naquilo que precisa, estamos falando de vidas, daquilo que arde no coração de Deus. De jovens, os filhos de vocês mesmos, adolescentes e pré-adolescentes, amém? A gente está falando disso, a gente precisa de ajuda. Por que a gente precisa de ajuda? Porque nós entendemos o propósito que está dentro do coração de Deus. Se eu vivo uma vida no Espírito, eu entendo o apelo daqueles que estão no Espírito. Agora, se eu vivo uma vida na carne, eu não consigo. Eu só vou pensar em descansar, porque é a minha vida. Só que, se a gente faz um evento no sábado, no domingo, o pessoal não aparece. Porque eles já pagaram o que eles tinham que pagar. Um culto a Deus. Culto a Deus não é pagar. Não é pagar. Não é dar a César o que é de César e dar a Deus do que é de Deus. Não é nessa lei. É por amor. Precisa ter um amor, precisa ter um fogo, precisa ter uma fome. Hoje, como igreja, nós precisamos admitir que a fome está se esvaindo. Porque as pessoas pensam que já conhecem a Deus. E o meu medo, sinceramente, se eu posso dizer que eu tenho medo, sabe o que é? É de um dia você chegar lá e bater na porta e falar, Senhor, Senhor. Estava lá todo domingo e Deus falar, Gomem, eu não te conheço. Que é o que está escrito na palavra, eu não conheço você. Porque se a gente vê um culto no Antigo Testamento, você tinha um procedimento até de se lavar, de tomar um banho. Entendeu? Para estar na presença de um Deus santo. Não é porque o véu foi rasgado pelo sangue que a gente pode entrar de qualquer maneira hoje. Então, se sinta repreendido, mas se sinta amado, porque é uma preocupação de alguém que entende o que é um culto que está falando para você, do que é uma vida no Espírito. Uma vez e outra você tem um problema, até eu tive problema já no trânsito, chegar atrasado. Mas chegar no último louvor,
Aí eu fico pensando o que você recebe, porque o louvor não é um entretenimento, mas é uma hora onde você abre o seu coração e você entroniza Deus no teu coração como único Senhor da tua vida. Eu lembro que é por Ele que nós viemos, não é pelo trabalho na igreja, não é porque nós vamos ver os irmãos, não é porque o pastor é um chato, não é. É por Ele, é Jesus, e se você quer receber dEle, lembra? É do jeito dEle. Eu ia para, onde que nós íamos? Nós íamos para Haiti, quando nós nos convertemos, nós saímos do serviço meio-dia. A gente trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a gente ia para casa, tomava um banho, pegava um pacote de bolacha, não me esqueço, acho que é vontade de comer bolacha. E ia para o caminho, o Fábio ainda se perdia no caminho, porque não tinha nave naquele tempo. Né? E eu ficava nervosa, mas às vezes a gente chegava no culto porque ele se perdia mesmo. Entendeu? Mas a gente estava lá todo domingo e a gente levava uma wagon de gente com a gente. Porque é impossível você não falar de Jesus quando aquela paixão ela está. Você já viu uma pessoa apaixonada? É horrível. Eu digo que é horrível. Você abre a boca, fulano gosta disso. Deixa eu pegar isso para o meu fulano. Não é assim? Não é? Lembrei do fulano que fala essa frase. Respirou, ele também está respirando. Não é? É mais ou menos nessa pegada, a pessoa apaixonada, né? Toda hora está lembrando daquela pessoa. E quando nós encontramos Jesus de verdade para viver uma vida no Espírito, a gente está todo o tempo, é Ele o que mais importa. As outras coisas se tornam secundárias. Quando as outras coisas se tornam secundárias, então Ele está no centro da tua vida. E essa vida de Deus, ela começa a descer no teu casamento, na tua casa, nas tuas finanças, em todas as outras coisas. Mas durante a nossa vida cristã, a gente tira Ele do centro e coloca outras coisas no centro. E a gente começa a proceder, infelizmente, numa vida na carne, amém? Quando nós não temos compromisso com a oração, amém? Falta fome para orar. E o culto de oração, então, vira mais um culto que você tem que ir, eu não vou, eu faço o que eu quero da minha vida. Bem-vindo à vida na carne. Bem-vindo. Bem-vindo à vida na carne. Quando você vem no culto e só ora por você, pelos teus problemas, sabe o que acontece? Você entra num ciclo de carne. Porque você só ora por você, só se importa com você, você ainda não saiu do centro. Jesus a sua vida não é dele. A sua vida é os seus cuidados com o que está acontecendo. No mundo vão ter aflição. O que ele fala? E o que é ter bom ânimo? É conhecer o coração dele. Faz a vontade dele, busca quem ele é, busca se satisfazer nele, que as outras coisas elas vão ser acrescentadas. A solução vem. Ele fala, se você proceder no centro, se você proceder bem, você acha que eu não vou te abençoar, abençoado. Eu vou te abençoar. Porque eu estou vendo que o teu amor por mim, ele excede todas as coisas. Porque o amor dele excedeu na cruz para nós. Amém? Agora nós temos que nos voltar para ele totalmente, para viver uma vida no Espírito. Amém? Como eu disse para você, ler a Bíblia é mostrar o caráter de Deus, é conhecer a fidelidade dEle. Sem isso, a fé ela é vaga. Sem isso, a fé ela fica abstrata. Você está quase fazendo figuinha e falando, vai dar certo, em nome de Jesus. Mas não vai dar. Porque você precisa conhecer a fidelidade de Deus. E muitas vezes, nas nossas orações, o que nós citamos é a nossa vontade, não é a palavra de Deus. Se você fica doente e não sabe o quanto de tesouro tem em Deus para curar a tua vida pela palavra, você não vai conseguir receber a fé para ser curado fisicamente e emocionalmente. Porque tem muita coisa que você vai ter que declarar a palavra. Porque quando você declara a palavra, então a incredulidade sai da tua vida. Ela dá lugar para conhecer o caráter de Deus. E aí ele encontra a fé no teu coração e ele pode atuar. Amém? Mas se você não se alimenta da palavra, não vai. Adoração. Não dá para adorar quem você não conhece. Amém? Só filhos adoram. Só filhos que conhecem o caráter do Pai. Órfãos não adoram. Escuta isso. Órfão não adora. Eu e você fomos resgatados por Deus. Amém?
Mas se eu não mantenho minha vida de conhecer quem Deus é, tá calor, hein, gente? De conhecer quem Deus é, pelo caráter dele, como que eu vou chegar no final de semana e levantar minha mão se durante a semana eu não chego com ele, falo com ele, não oro a ele, não busco a ele, porque existe uma chama no meu coração por querer ele, para entregar minha vida para ele. Como que você espera manifestações de adoração no final de semana se não existem durante a semana? Amém? Não tem uma vida assim, tipo, durante a semana eu escuto música do mundo e no final de semana eu escuto música na igreja. Não é música. Não é música. Durante a semana eu falo palavrão e no final de semana eu falo paz do Senhor, meu irmão. Não existe. Gente, é triste, mas tem sido a nossa realidade. Eu digo a nossa realidade. A realidade da igreja, ela não tem brilhado a luz de Deus, porque durante a semana vive uma vida na carne, aonde se ira, se estressa, briga, discórdia. Ontem eu estava falando com o Endo, a gente estava conversando com o Endo aqui durante o dia, a gente estava falando de o que é casamento. Jesus. É a coisa mais maravilhosa e a coisa mais terrível ao mesmo tempo. Não é verdade? Porque só consegue viver bem num casamento quem renuncia à sua própria vida. E está um monte de gente se juntando, mas ninguém se renuncia. Você só consegue renunciar à sua própria vida, não porque você lá na frente do padre ou do pastor falou, vou casar. Porque, eu decidi casar. Não, você só consegue renunciar quando você conhece Jesus. Ainda o Endo falou, a gente só se perdoa no nosso casamento porque a gente conhece Jesus. Exatamente, porque se não conhecesse, nós íamos querer se vingar do cônjuge. Sim ou não? E muito. Agora ele vai ver que é bom para tosse. Não é? As mulheres têm um jeito todo especial que nem você está aqui. Amém? E os homens também têm o seu jeito grosso de ser. Não é? Sim ou não? Não, eles são santos. Amém? Estão se defendendo muito. Amém? Quando isso acontece, gente, carne com carne não dá. Dá churrasco, né? Só que não dá um churrasco muito bom. Mas quando os dois conhecem o Salvador, tipo, eu brigo com meu marido, né? A gente discute, a gente é gente. Mas quando a gente ajoelha para orar, não é o pastor Fábio, a pastora Márcia, é o filho e a filha que fez coisa errada. Ou que está com raiva daquela pessoa. Porque sim, aquela pessoa fez alguma coisa que te deu raiva. Não é? Mas mesmo assim, o amor dele me constrange a perdoar. É o amor de Jesus que nos constrange. Mas como que eu vou conhecer o amor se eu não conheço ele? Se eu não adoro a ele, se eu não tenho uma vida com ele durante a semana? Isso tudo é muito robótico. Amém? Pega o teu celular agora, querido. Olha quanto tempo a gente passa no celular. Põe lá o marcador do quê, Vivi? Os marcadores de tempo, das restrições, do quê? Tempo de uso do celular. E você vê que ele já, quando você fica muito tempo na internet, você bota lá restrição, ele já fala, acabou seu tempo por hoje. Entendeu? Se treina. Só que, em primeira coisa, o que você pega de manhã? O que é que você fala quando você senta na cama? Ou você arrasta para baixo da cama? Tem alguns que arrastam, né? Né, Buena? Aí, o Buena andou arrastado esses dias. O que é que você fala? Obrigado, Jesus. Jesus, mais um dia para eu manifestar a tua glória, a tua presença na terra, ou mais um dia miserável que eu tenho que trabalhar, e você pega o celular. O que é que você faz? Isso já mostra como vai ser o seu dia. Amém? Já mostra como vai ser seu dia. Se eu falo, Senhor, não estou me sentindo bem, mas eu confio no Senhor, eu te amo, Jesus. Então você já está dando lugar para uma vida no Espírito. Amém? Você já coloca o louvor lá de manhã, coloca o cinto fluir. Amém? E já deixa Deus começar a ministrar no seu coração e ativar uma fome, uma sede por Ele. Porque Ele é uma pessoa. Amém? E nós precisamos buscá-lo desesperadamente, amém? Não como uma religião, sabe por quê? Senão nós vamos viver em problema.
E os problemas nos consomem, as tristezas vêm, as dores vêm, as situações vêm. E quando nós precisamos perdoar, nós não perdoamos. E quando nós precisamos adorar o Senhor, nós decidimos olhar para alguma coisa que vai tirar o nosso foco daquela tensão aquela hora, uma internet, um Instagram, sei lá, o diabo A4 que tem no celular, entendeu? E aquilo naquela hora parece que dá um alívio, e dá, porque ele dá um alívio na tua alma, mas produz morte. Não produz vida. Porque o culto no final de semana, sabe o que seria? Um ajuntamento dos remidos que celebram a Deus. E Deus vem no meio do seu povo. E aí, se você tem algum problema ainda, pode ter certeza que como você procedeu bem, Ele vem no culto naquele momento. Ele vem na tua vida. No meio desse monte de gente, Ele sabe do problema do Carlos e da menina, que eu esqueci seu nome. Mas vem no meio dos dois ali também, do Alisson e da Ana, oh meu Jesus. Você vê que a pastora está precisando de uma Memorex, né? Vem no meio do Tom e da Ioná, vem no meio da Silvinha e do Seide. Ele vê a minha situação, Ele vê o meu coração. Amém? Mas não tem como Deus vir se durante a semana nós não vivemos com Ele. Porque nós viemos dele, amém? E o resultado de uma vida que não se preocupa também em temer ao Senhor, a ausência de santidade, como eu disse hoje. A ausência de santidade não é que o capeta está te cercando e te tentando. A ausência de santidade é a falta de Deus. Porque as coisas acontecem na nossa vida, no diário, amém? Mas quando você se ajoelha um pouco em casa, quando você para estar com Deus, e você adora o Senhor, e você até mesmo ali ora aquelas orações de desabafo seu. Deus, eu não estou aguentando mais. Essa situação está me oprimindo, me chateando. Nossa Senhora, existe pesar no meu coração, eu estou triste com isso. Mesmo quando você ora esse tipo de coisa. Porque você se rendeu, então Deus vem com a sua verdade. E a sua verdade sempre gera santidade. Sabe por quê? Se eu briguei com meu marido, ele vai gerar arrependimento. Se eu estou guardando perdão, amargura com a minha filha, Deus vai mostrar. Se eu estou segurando alguém, Deus vai falar comigo. Se eu estou errando nas minhas finanças, Deus vai me convencer. Porque Ele é santo. E Ele vai convencer que eu estou fazendo a coisa errada e que aquilo está gerando morte. Por isso que está doendo tanto. Por isso que está tão difícil, porque está gerando morte dentro de mim. E como Ele é um Pai que me ama e conhece o meu funcionamento, Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não tem essa palavra como um juízo que você vai para o inferno. Sim, Ele te convence que se você ficar nesse pecado, você vai acabar num lugar que Ele não criou você para estar. Mas Ele está falando, olha, o teu jeito de proceder precisa mudar. Por quê? Porque eu te amo e eu estou vendo também você sofrer. Agora, se você nunca se rende, nunca se prostra, você nunca é santo. Concorda? Porque só vem a santidade dele na minha vida quando eu me apresento diante dele. E isso tem que ser diariamente. Esse é o meu culto diário. Esse é o meu relacionamento com Deus diário. Aí no final de semana, o que brota aqui é consequência daquilo que houve durante a semana. Mas pastora, e agora? E agora? Eu vou te dar a solução também, calma, né? Outra coisa é, quando você não tem o peso e não se preocupa com o perdido, quando você vai para a célula porque você gosta dos irmãos da célula, amém? E quando você sai num evangelismo e você de repente fala, poxa, o que eu tenho para falar aqui? Então significa que algo está se perdendo na sua vida. Se você não tem nada para falar de Jesus, não estou falando dos milagres que Ele fez ou abençoou a tua vida, mas se você não tem nada para falar de quem é Jesus, é sinal que você está longe dEle. Longe do relacionamento dEle. Amém? Queridos, a vida sem Deus é uma vida de ferimento, de frustração. Porque quando eu busco a Deus, eu fico debaixo da vontade de Deus. E quando eu entendo o coração de Deus, Ele me dá o coração que Ele tem pelos perdidos. Amém? Ele nos dá paciência, Ele não começa a mostrar como Ele vê a outra pessoa. E não como você vê. Quando você olha uma pessoa e você julga uma pessoa e você critica uma pessoa, é porque você está olhando com o teu olho. E o teu olho é uma coisa difícil.
Os nossos olhos carnais de julgamento, eles são terríveis. Ele julga o jeito de vestir, ele julga o jeito de se portar, ele julga o jeito se a pessoa cumprimentou, se não cumprimentou, ele julga tudo. E você ainda se coloca numa estatura maior. Eu não sou assim. Mas quando você pede os olhos de Deus, você tem um amor por aquela pessoa, uma compaixão, que é a mesma que Ele tem por você. A mesma medida que Ele mostra quem é os outros, Ele mostra o quanto você é e quem você é. Então, você sai desse lugar de julgamento e você se torna num lugar livre. No lugar de filho, que você foi chamado para ser escolhido, para ser filho e liberar o amor de Deus através da sua vida. Do contrário, não é evangelho. Do contrário, é religião. Amém? O resultado da religião produz morte, porque se a nossa vida é para Ele. Então, aqui a gente tem nesse versículo 3 coisas. Porque somos dele, não podemos viver uma vida para nós mesmos. E para Ele, tudo que nós fazemos tem que voltar para Ele. Se o que você faz está voltando para você, então você não está vivendo para Ele. Amém? E aqui ele fala, são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Então, tudo que nós fazemos precisa voltar em glória para o Senhor. Amém? E quando isso acontece, que a gente dá a vida para Ele, entende o nosso propósito de vida que é para Ele, nós nos voltamos para Ele, e isso resulta em glória para Ele, sabe quem sai ganhando? Eu e você. Porque aí não importa mais o que acontece ao nosso redor, a nossa vida está plenamente satisfeita nele, está feliz nele. Sabe, tem gente que ora para as coisas acontecerem na vida, mas não é. É para você entrar nele, no coração dele e se adorar. Sabe, muitos anos da mineu vida, eu fazia uma oração de manhã, Senhor, eu vou te adorar, porque eu escolho te adorar. É minha escolha adorar a Deus. Amém? Eu reconheço Deus como meu Pai, como meu tudo. Se eu reconheço Ele como meu tudo, tem dias que a gente entra triste, está acontecendo situações na nossa família, mas de tudo o Senhor nos livra. Tudo a gente pode olhar, vai passar, porque a promessa dele diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem naquela manhã. Por quê que ela vem pela manhã? Porque eu entendo que é tudo dele. Então, se minha vida é dele, eu passo a não guardar mais a minha vida. Mas eu passo a viver para Ele, fazer para Ele, e tudo resulta que é em glória. E se resulta em glória, Ele desce com a glória e me abençoa. Ele encontra prazer em mim, amém? Mas nós precisamos sim escolher todo dia que vida nós vamos levar. Que vida que nós estamos levando. Ah, então eu vou na igreja agora porque a pastora está me obrigando. Não, venha na igreja se você quer. Mas, venha. Se você quiser, mas venha. Pergunte ao Senhor se é o certo. É o certo. É o certo. É o certo. Então, já vou terminar. Então, se é o certo, se é o que Deus quer, então, mesmo que eu estou desesperançosa, eu vou. Mesmo que eu ache que eu não vou escutar nada de Deus, eu vou. Eu vou. São 25 anos de fé. Deus nunca falha. Não quer dizer que eu não passei situações difíceis. Não quer dizer que nós não podemos passar ou estar passando. Deus nunca falha. Deus não falha. Deus não falha. Eu falho, você falha, mas Ele não. Só que se eu decido viver uma vida no Espírito, é uma decisão minha agora, é meu livre-arbítrio. Senhora, aviva a fome em mim. Aviva a sede pela Tua palavra, aviva a adoração em mim. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero, Senhor, pertencer ao Senhor. Eu quero viver esse versículo, Romanos 11:36. É pelo Senhor, é para o Senhor. Reconheça, o jeito que você está vendo não está dando certo. E se não está dando certo, o problema é o jeito que nós estamos vivendo. Não dá para viver uma vida na carne durante a semana e uma vida na igreja. A igreja, tudo bem, você vem, você é abençoado, ainda Deus tem misericórdia, mas não é isso que Ele tem para você. É uma vida de paz, de alegria, amém? Vamos orar e fazer a Santa Ceia, amém? Eu queria que você levantasse agora no momento, tá? E depois ele vai orar. Amém? Porque nós temos horário.
Senhor. Pode se assentar por um minutinho. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 7, para nós nos prepararmos para cear. Diz assim, 1 Pedro 3, verso 7, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que significa isso daqui? Isso significa viver de forma harmoniosa com seu cônjuge. Você que é casado, faça de tudo para viver uma vida em harmonia com seu cônjuge. Porque aqui esse versículo está dizendo que o desacordo vai fazer com que a nossa vida ela fique parada, a nossa vida ela fique estacionada de tal forma, de tal maneira que a nossa vida espiritual ela é impedida. Aqui fala assim que sejam impedidas as vossas orações. A vida ela para de fluir. Nós homens nos preocupamos muito com o material, nós homens nos esforçamos muito em trabalhar, e assim tem que ser mesmo. Mas se a gente tem que colocar um esforço mesmo para valer, é em vivermos em paz com as nossas esposas, vivemos em harmonia plena dentro do casamento, porque aqui a palavra de Deus ela é muito clara, o desacordo vai fazer com que a gente não chegue a lugar nenhum. Então você que é casado, faça de tudo para que vocês vivam uma vida em acordo e que o desacordo não faça parte da sua existência. Busque a Deus, busque a Jesus para isso, porque só o Senhor Deus para nos ajudarmos a vivermos uma vida em harmonia um com o outro. E essa palavra não se aplica somente a quem é casado, aplica-se também você que é solteiro. Você que é solteiro, viva de acordo, viva em harmonia com os seus pais. Você que é solteiro, você que é jovem, viva em harmonia com o seu professor, com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, o seu chefe lá no trabalho, viva em acordo. Não viva em desacordos. Não viva uma vida de desacordos com outros. E também essa palavra se aplica de uma forma geral ao nosso Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus. Não viva em desarmonia com a palavra de Deus, porque senão a sua vida espiritual ela vai ser impedida. E a sua vida espiritual sendo impedida, as outras coisas também entram em impedimentos. Então, essa passagem ela é muito clara. Viva em harmonia com Deus e sua palavra. Viva em harmonia uns com os outros e a sua vida ela simplesmente acontecerá, ela simplesmente fluirá. É fácil nós vivermos em harmonia com a palavra de Deus, tem desafios. É fácil nós vivermos em harmonia uns com os outros, tem também os seus desafios. Mas aí é onde entra esta palavra que foi pregada. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você for devoto de Jesus conforme você precisa ser, se você buscar e viver uma vida de comunhão íntima com Ele, Ele vai capacitar você a andar em harmonia com o Pai, com a palavra, com seu cônjuge, com seus filhos, com aquele assim que está ao seu redor. O Senhor Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, mas isso se você der lugar à verdadeira comunhão que nós precisamos ter com Deus e o seu Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida para que ela possa fluir da forma como ela foi ordenada para fluir e que a gente possa operar da forma que a gente precisa operar, não do nosso jeito, não da nossa forma, não da nossa maneira, mas que seja Ele em nós e que seja Ele através de nós, que seja Ele nos impulsionando a vivermos uma vida em harmonia com a palavra dEle, com os princípios dEle, vivemos em paz uns com os outros, vivemos em paz conosco mesmo também. Às vezes é tanta desarmonia no nosso meio, porque na verdade nós que estamos fora do centro da vontade de Deus, e nós que estamos batendo de frente com tudo e com todos. Que o Senhor Deus nos dê graça, que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus hoje venha nos resgatar de nós mesmos, e que o Senhor venha nos levar para mais perto dEle,
para uma comunhão mais íntima e mais poderosa com a presença dEle. Pai, no nome precioso de Jesus, a Tua palavra hoje, Senhor, ela foi ministrada, Senhor meu Deus. Senhor, nós somos advertidos pela Tua palavra, Senhor Deus, que veio aqui nos lembrando, Senhor, do nosso compromisso com Tua presença, Senhor, da nossa responsabilidade, Senhor, de cultuar o Senhor, de estarmos aqui no horário, de guardarmos um coração temente, Senhor, de guardarmos um coração, Senhor, meu Deus querido, em harmonia com os Teus princípios e com Tua verdade. Papai querido, toca hoje a nossa vida, Senhor. Tira-nos do piloto automático, tira-nos desta vida robótica, Senhor, meu Deus querido, a qual nós estamos nos submetendo, Senhor. Senhor, vem tocando cada um de nós, vem colocando em ordem a nossa casa, nosso relacionamento com Tua presença, vem colocando em ordem a nossa vida, Senhor, em perfeita harmonia com Tua palavra e com o nosso cônjuge, e com os nossos filhos, e com aquele que está ao nosso redor. Pai, nós nos apresentamos diante da Tua presença, para celebrarmos a Tua morte e a ressurreição de Teu Filho amado, Senhor. Senhor, nós somos advertidos pela Tua palavra